Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos. Porque nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro. É uma continuação da nossa série a esse respeito. E agora eu vou falar da Trindade, que está em 1 João, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Porque nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Veja que nós, aos pouquinhos, o Pai, Cristo, vai nos mostrando, né? Tem nos mostrado já há algum tempo atrás, as passagens tendenciosas, né? As passagens que não tem nada a ver no contexto. Então não é que as pessoas falam, você está retirando coisas da Bíblia, você está acrescentando. Não, simplesmente eu estou tendo discernimento. Se você não tem, é problema seu. Se você acredita que gato é lebre, problema seu. Se você anda rasgando nota de 100 cruzeiro, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Não estou cuidando nem da minha vida, vou cuidar da sua? Claro que não. Eu estou aqui analisando, lendo os escritos bíblicos, porque eu sou apaixonado por isso. A minha prioridade, já faz algum tempo, é entender a Bíblia, por ela mesma. Entender a Bíblia dentro dela mesma. Eu não sou nenhum retardado, nenhum tapado, que saio por aí lendo e falando, não, só isso eu não vou... Claro que eu procuro outras coisas, né? Para ver se aquilo faz parte, se aquilo ali tem alguma coisa a ver. Para ver se realmente tem coerência. Não vou sair por aí lendo qualquer coisa para você, porque é do meu interesse. Claro que não. Então vamos lá? Já de antemão, eu não sou acostumado a pedir isso não, mas é que eu estou necessitando, eu quero que esses vídeos cheguem para muita gente. A minha necessidade é essa, que esses vídeos cheguem para muita gente. Então já vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. Porque quando você faz essas coisas, o YouTube vê que o vídeo, que esse trabalho é um trabalho importante e ele manda para mais pessoas. Por isso que a gente sempre pede. Eu não gosto de fazer isso no começo, porque eu gosto de lá no finalzinho falar isso aí. Mas às vezes a pessoa acaba esquecendo, então a pessoa às vezes assiste só a metade do vídeo, depois esquece de assistir o resto e não vê. A gente pedindo isso, né? Então, se você puder, humildemente, aperta aí esse joinha, compartilha, se inscreve, comenta alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, é só você colocar aí. Eu tenho dúvida sobre isso, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, tá? E a gente vai falar na medida do possível. Então, vamos ler. 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Está aí na sua tela, dois textos da Nova Almeida Atualizada e da Almeida Corrigida Fiel. Nova Almeida Atualizada e Almeida Corrigida Fiel. A Nova Almeida Atualizada, ela é a Almeida Revista e Atualizada, só que essa é mais atualizada. Então nós temos aqui uma situação que não aparece nem colchete, nada. Nem aviso, não aparece nada. Na Almeida Corrigida Fiel, idem, não tem nenhum aviso, nada falando o que é verdadeiro e o que não é. Então eu vou ler com você aqui na Nova Almeida Atualizada. O tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não veio por meio de água e sangue. Quem veio por meio de água e sangue foi Jesus de Nazaré, o Filho do homem. O filho de Maria, né? Porque foi concedido pelo Espírito Santo, então José não teve participação nisso. Então o filho de Maria, como está na Bíblia, foi Jesus de Nazaré, e ao Shua. O Cristo é o Messias, o Cristo foi o que ressuscitou. O Cristo era o Espírito que estava dentro daquele véu chamado Jesus de Nazaré. Cristo é o Alfa e o Ômega, Cristo é Deus. E eu vou te mostrar aqui que a Trindade não tem nada a ver. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7 e 8. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no só propósito. Veja. Já na Almeida Corrigida Fiel, um texto
acrescentado, isso aqui foi acrescentado, porque eles falam que isso daqui eles acharam lá depois da Segunda Guerra Mundial, nas montanhas de Qumran, né? No Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, e apareceu essa palavra aqui, ó, isso aqui. Versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu, já que ele já apareceu no céu aqui. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Olha aqui. 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então, no versículo 7 aqui, na Nova Almeida Atualizada, pois há 3 que dão testemunho. Só isso, pronto, acabou. Na Almeida Corrigida Fiel, porque 3 são o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui é que nasceu a ideia da Trindade. Aqui que é, na cabecinha dos que gostam desse texto aqui, eles falam, tá vendo? A Trindade existe, porque é o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O cabeça de minhoca. Até no finalzinho mesmo ele fala, e esses 3 são um. Até no próprio versículo, ele já dá a resposta aqui, ó. Ponto e vírgula, e esses 3 são um. Quer dizer, não são 3. O versículo próprio aqui não está falando que são 3. A única coisa que apareceu isso aqui para confundir a cabeça das pessoas. Para confundir. Se eu colocar aqui Nova Almeida e mudar para Almeida Revista e Atualizada, vamos ver, eu acho que ela mostra aonde apareceu o acréscimo. Olha aqui o colchete, ó. Pois há 3 que dão testemunho. Abre o colchete, olha aqui. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer colchete aberto e fechado, é porque foi acrescentado com os manuscritos do Mar Morto. Aí entre colchetes está no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Olha o colchete fechando aqui, ó. Fechou. Então, aqui, isso foi acrescentado. Não está no código sinaítico. E eu vou te mostrar. Deixa eu voltar para a Nova Almeida Atualizada aqui. Você vê. E a Almeida Corrigida Fiel, ó, não tem nada avisando nada. Deixa a Trindade correr frouxa. Eu vou abrir para você agora. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como que eu faço. Colocar na cena aqui. Aí eu venho aqui, ó, vou abrir o Códice Sinaítico do início, para que você venha, olha aqui, acompanhar. Olha ele aqui, ó. Códice Sinaítico, você pode acessar aí no Google. Olha aqui, ó. codexsinaiticus.org. Aí você vai lá. Eu vou abrir aqui, ó, livros, livros. Vou lá em 1 João, tá aqui, ó, 1 João. Vou no capítulo 5 aqui, ó, capítulo 5, e no versículo 6 ao 8. Aqui é o versículo 6. Aqui eu vou pedir para traduzir, que ele não traduziu. Vou aqui em cima ver se aqui que traduz. Vamos ver se aqui. Será que não vai conseguir? Então eu vou pegar o botão direito e vou colocar aqui, ó, traduzir para português. Traduziu, pronto. Vamos lá? Olha aqui, versículo 6, aqui, ó, 6, 7 e 8. Olha como está no Códice Sinaítico, o códice mais antigo que existe, datado à metade do 4º século. Já esses acréscimos do Códice Sinaítico, do Mar Morto, foi em 1946, 47, por aí, após a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente a água, mas na água e no sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque são 3 os que testificam, igual a Nova Almeida Atualizada. São 3 que testificam. Não tem nada de Pai, a Palavra, nada disso. 8. O Espírito, a água e o sangue, os 3 são um. Cadê o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Não existe. Por quê? Porque foi acrescentado. E aí, se eu não me engano, principalmente no catolicismo, eles acreditam na Trindade. Mas no Códice Sinaítico não está a Trindade. Porque são 3 os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Falando aqui de quê?
da situação que Jesus de Nazaré veio ao mundo. Ele não foi gerado no líquido amniótico? Não foi formado um corpo? Ele não teve um fôlego de vida? Ou no caso aqui, ele não teve fôlego de vida? Ele não teve alma? Porque como ele ressuscitou, então nele estava diretamente Cristo, sem o fôlego de vida, sem a alma. Porque aqui não fala do fôlego de vida. E o corpo, e é falado que o corpo tem fôlego de vida. Quer ver? Vamos ver aqui. Lá em Isaías, capítulo... como que é formado o ser humano? Olha aqui. Isaías 42, versículo 5. Assim está escrito. Olha aqui. Assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Fôlego de vida é a alma, é a vida, são os órgãos. O principal desse órgão é o cérebro, porque é no cérebro, é do nosso cérebro que saem todas as emoções, todas as irradiações para o resto do corpo. Então, o fôlego de vida pode ser considerado como cérebro. E ao espírito, porque o espírito é ele somente que volta de onde veio. Eclesiastes 12:7. O corpo carnal e o fôlego, a sua sabedoria, o seu conhecimento, volta ao pó. Mas aqui nós lendo a história, aqui João falando, não há o fôlego de vida, pois há 3 que dão testemunho: o espírito, a água e o sangue. Aí você do outro lado, de repente você fala, não, mas o espírito é o fôlego de vida. Claro que não. Os espíritos são filhos de Deus. Os espíritos são puros, santos, imaculados. O espírito luta contra a nossa carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Carne e sangue, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. O que faz a pessoa matar, roubar, prostituir, homossexual, mentir, tal, é o quê? É o nosso cérebro, é o nosso fôlego de vida. Esse não tem conserto, esse não tem salvação. Esse daí vai acabar quando acabar o corpo. Quando o cérebro parar, acabou a vida da pessoa. Então aqui, ó, a trindade. Não existe a trindade. Foi acrescentado, de alguma forma. Aí você vai lá em Isaías, capítulo 45, versículos 5 ao 7. Veja, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Só existe um. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Sabe o nome desse Senhor aqui? Alfa e Ômega, o primeiro e o último, Cristo. Então, algumas passagens que dá-se a entender que existem 2 deuses. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 34. Paulo assim disse: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Não, Cristo Jesus não morreu. Quem morreu foi Jesus de Nazaré. Quando você vê o nome de Cristo, é o Messias, é o Mashiach, é o Espírito. O Espírito não morre. Quem foi crucificado foi a carne de Jesus de Nazaré. Eu não sei, os editores acham que todo mundo é retardado, que ninguém consegue entender as coisas, será? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou? Aí, ó. Aqui deu uma consertada. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Coloca Cristo à direita de um Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Apolo também disse algo parecido. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Situação, não colocou Jesus Cristo, mas aqui no final também coloca como tendo um Deus. Sabendo que Apolo e Paulo andavam carne junto. Os mais estudiosos, os mais inteligentes ali, né, a respeito da lei, foi Apolo e Paulo, os dois.
Então aqui fala, na ideia deles, que tinha um Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Só lembrando, potestades e principados são poderes e autoridades. Naquele tempo, eram os comandantes do exército romano, Caifás, os legalistas, eles eram as potestades e os principados. Então você vê algumas passagens que, quando você lê, você fala assim, tá vendo? Ó, existe três: Deus, Cristo que está à direita de Deus e o Espírito Santo. Que o que tem ele fala assim, que tem nos batizado para falarmos balabachúrias cantarábias. Não. Então, lembre-se que muitas coisas foram acrescentadas por homens. Você acredita que a Bíblia é inspirada? Claro que eu acredito. 100% não. Porque é um livro que está aí, passagens que está aí há 4, 5 mil anos. O Pentateuco, né, os livros proféticos dos profetas. Aí os histórias de Jesus de Nazaré já está aí há quase 2.000 anos. Os escritos de Paulo também está há quase 2.000 anos. Se uma coisa de um mês para cá já ocorre alguma coisinha, imagine de 1.000, 2, 3, 4.000 anos. Então, por que nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro? Então, falando hoje da Trindade, de 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, você vê que foi acrescentado devido aos manuscritos lá de Qumran, que eles falam, e você pega passagens que dá-se a entender que existe dois deuses. Mas aí a gente vai aqui para Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Se houvesse um Deus acima de Cristo, quando o Filho do Homem se assentar à direita do Deus Pai, mas não tem Deus Pai aqui. Lucas capítulo 22, versículo 29 ao 30. E eu confio a vocês um reino, aos discípulos, tá? O pastorada mentirosa. E eu confio a vocês, os discípulos, você tem que ler antes, um reino. Assim como meu pai confiou a mim. Quem era o pai aqui? Era Cristo, porque ele estava na condição de filho. Cristo era o pai. Confiou a mim. 30. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesma situação. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11. Na ilha de Patmos, João recebeu quem? Em espírito, o próprio Cristo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no dia do juízo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem falou com ele? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Cristo voltou quando João estava na ilha de Patmos. Cristo voltou para o seu tribunal. Aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 17 e 18, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi quando Cristo voltou. Não apareceu outro Deus a não ser ele. Aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado nele. Veja, um trono apenas, somente um trono,
3. E esse que estava sentado era semelhante ao aspecto, à pedra de jaspe, ao sardônio e ao redor tal. Aqui foi a lembrança de quando Jesus de Nazaré estava vivo. E a cor de Jesus, a cútis da pele dele era marrom, porque ele era um israelita da tribo de Judá. Então quem estava sentado aqui? Apenas um. Só tinha um trono. Deixa eu ler também Apocalipse aqui, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Olha que interessante. Olha aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que eram os 12 patriarcas e as 12 tribos, os 12 discípulos e as 12 tribos, os 12 patriarcas, 12 com 12, 24. E vi os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus. Só tinha um. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Só tinha um trono. Deixa eu ler agora. Também não tinha marcado, mas eu vou ler Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Vou ler aqui bem, não vou ficar explicando não, vou ler direto aqui para você. Olha aqui. Eu gosto de ler isso aqui na NVI, esse texto aqui. Vou pôr na NVI aqui, tá aqui. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz, uma voz apenas, que vinha do trono, um trono só, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, o templo espiritual. Não são esses templos de fraude que tem por aí chamado igreja, não. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. A morte era as leis de Moisés que matava. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Olha os 5 e 6. Veja aqui se tem 2 deuses. Aquele que estava sentado no trono, aquele que estava, não é aqueles. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda o que estava sentado no trono: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí? Por que nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro? O assunto de hoje foi a Trindade. Deixo com você que você faça a sua análise, não seja uma Maria vai com as outras, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa que é responsável pelos seus próprios atos. Então, seja uma pessoa madura, vá na Bíblia, procure, estude e tire suas conclusões. Não sou dono da verdade, não sou professor, não sou pregador, não sou nada. O que eu sei é que o meu espírito e o seu espírito são irmãos. E o Pai do nosso espírito chama-se Cristo. Ou o Eterno, ou Deus, ou o Senhor, ou o Criador. Aí, fica à vontade, tá bom? Agora sim, eu vou encerrar e pedindo novamente que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E se quiser, claro, colaborar com o nosso trabalho, vai lá embaixo, lá, ó, dê um valeu demais, ou seja membro deste canal. É só você ir na descrição aí, tá bom? Um excelente dia, até mais. Tchau, tchau.